Você sabe o que é e para que serve uma notificação extrajudicial? Olá, eu sou a Ju Severo e esse é o canal que descomplica o direito para você. Nós criamos esse canal para te ajudar na tomada de decisões importantes da sua vida e do seu negócio. No vídeo de hoje eu vou falar sobre essa ferramenta, a notificação extrajudicial, que é excelente para solucionar os conflitos antes de levá-los ao judiciário. A notificação extrajudicial é uma ferramenta simples, prática e de baixo custo, comparado a um processo judicial, porque um processo judicial ele tem, além da demora, um alto custo, porque tem custos de entrada com processo, custos de honorários, que talvez, seriam solucionados de uma maneira mais rápida, entrando com uma notificação primeiro. A notificação extrajudicial, a grosso modo, pode-se dizer que ela é como uma espécie de carta. Uma carta onde vai ter o remetente e o destinatário. Basicamente, ela vai conter, no conteúdo dela, o que essa pessoa, o destinatário, está fazendo ou deixando de fazer e quais são as consequências dos atos dele. Então, a grosso modo, seria isso. O conteúdo, vamos ao conteúdo. O que pode conter numa notificação extrajudicial? Aqui, o conteúdo são os mais variados. Você pode fazer uma notificação extrajudicial, por exemplo, para cobrar uma dívida, que é o mais comum, né? Temos um contrato, tem uma quebra contratual, por exemplo, falta de pagamento, né? Parou de pagar X parcelas. Você tentou a negociação, ligou, a pessoa não deu retorno. Mesmo assim, ao invés de entrar primeiro com o processo judicial, a ferramenta da notificação extrajudicial é excelente para tentar solucionar. Então, nessa notificação, por exemplo, de cobrança, vai constar tendo em vista que o não pagamento na data X, tendo em vista os atrasos, e ali você vai listar tudo o que está acontecendo de uma maneira simples, clara e objetiva, colocando para o destinatário o que está acontecendo e o motivo de você estar notificando ele. Ali vai constar também as penalidades, o que vai acontecer caso ele continue fazendo esse tipo de conduta ou não fazendo, né? Então, vai constar ali as penalidades e as consequências. A consequência aqui, por exemplo, do não cumprimento do não pagamento seria efetivamente com o ingresso de uma ação judicial. Tá? Então, basicamente isso. Cobrança é muito comum fazer notificação extrajudicial para cobranças. Mas a notificação extrajudicial não se limita a isso. Ela tem os mais variados assuntos. Pode-se fazer uma notificação extrajudicial para reaver um imóvel, né? Pode-se fazer uma notificação extrajudicial para dar o direito de preferência sobre a compra de cotas numa empresa. Então, só que aqui, neste caso, a gente tem que, nesses casos imobiliários e societário, direito de preferência, precisa se obedecer aos prazos da legislação. Então, tem que se atentar a isso. Então, não tem como você colocar direito de preferência, por exemplo, sobre a compra de cotas no prazo de 48 horas, sendo que a legislação estipula um prazo específico para isso. Outro exemplo de notificação extrajudicial, você pode notificar alguém, né, ou alguma empresa, pelo uso indevido da marca. Você tem a tua marca registrada lá no INPI e você descobriu que uma outra pessoa está utilizando a marca, né? Então, a notificação extrajudicial serve para isso. Para você, aqui você pode dar um prazo que você quiser, porque não tem a legislação, não coloca prazo para isso. Você dá 48 horas para a pessoa parar de utilizar a sua marca, uma semana para a pessoa, né, parar de utilizar o domínio, e-mail, site, redes sociais que utiliza com a sua marca. Então, você notifica dizendo o que está acontecendo, quais as penalidades para os atos dessa pessoa, e o que vai acontecer realmente se ela não parar de fazer o ato que ela está cometendo. Ou, ao contrário, omissão, né? Por exemplo, você quer que alguém te devolva documentos que te pertencem, né? Você se desligou de uma empresa, a empresa não entregou X documentação que estava lá, você notifica a empresa para te entregar em tanto tempo os documentos que te pertencem. Então, você pode notificar, inclusive, isso. Os mais variados assuntos cabem para uma notificação extrajudicial. Na verdade, tudo que pode ser solucionado no judiciário pode ser solucionado por uma notificação extrajudicial, desde que a parte, né, quem esteja recebendo, concorde, porque ela pode concordar, receber a notificação e cumprir, ela pode discordar, né, e aí ela pode te contra-notificar também.
né? Ou seja, concordar em partes e aí responder a sua notificação dizendo, não concordo com X, Y, Z que você colocou, ou, por exemplo, no caso de cobrança, eu não te devo X, eu te devo Y. E aí ela vai voltar a notificação para você. Então, basicamente, o que aconteceria num processo judicial é o que acontece aqui na notificação extrajudicial, né? Quando se tem resposta. Caso não se tenha resposta ou a resposta for negativa, aí sim essa notificação extrajudicial se torna uma prova do futuro processo judicial, caso você queira entrar com ação efetivamente e cobrar. Porque aqui você está, como eu disse no início do vídeo, comprovando a boa-fé. Você iniciou uma tentativa amigável para solucionar o conflito X. Não deu certo, isso vira uma prova no processo judicial para você dizer para o juiz, olha, juiz, eu tentei da melhor maneira possível, não foi solucionado. Então, é uma ferramenta excelente. Bom, partindo agora para o corpo, né? Como que é o conteúdo de uma notificação extrajudicial, para vocês entenderem melhor. Primeiro, começamos pelo título. É meio redundante, mas necessariamente o título, para ela ter validade, ela tem que ter o título, notificação extrajudicial. Depois a gente parte para a qualificação das partes, que a gente diz o notificante e o notificado, né? Então precisa do nome completo de ambos, endereço completo, se tem e-mail, colocar o e-mail, telefone, a pessoa, quem recebe a notificação, ela precisa ter o endereço, os meios de comunicação certinhos para ela conseguir responder a notificação extrajudicial para você. Então, é muito importante que a qualificação esteja certa e esteja bem completa. Depois disso, a gente parte para o conteúdo, né? Que é o conteúdo exatamente da notificação. E aqui é como se você fosse contar os fatos, né? Simples, claro e objetivo, como eu pontuei, porque a pessoa precisa ter ciência do que está acontecendo. Não pagou? Tendo em vista o não pagamento na data XYZ e o contrato firmado, se for por contrato firmado na data tal, que previa X, e o não pagamento ocorreu. Logo, aí você vem à conclusão. Depois de contar os fatos, trazer o conteúdo, tem que vir a fundamentação jurídica. E aqui é muito importante o acompanhamento, né, de um profissional capaz de colocar o teu direito dentro da fundamentação jurídica. Por isso que a notificação extrajudicial, ela é uma ferramenta excelente, mas ela precisa desse embasamento jurídico, um profissional qualificado para fazer. Porque a ferramenta, ela precisa cumprir alguns requisitos e ela precisa ser legal, não pode ser algo ilícito, né? Não pode estar pedindo algo que você não tenha direito, porque senão perde o fundamento da notificação, né? Então, depois do fundamento jurídico, aí se conclui trazendo as penalidades, no caso, por exemplo, do não pagamento, multas, juros, como que fica o valor total, e as consequências. As consequências, por exemplo, não pagamento. O ingresso da ação judicial é uma consequência, caso não se cumpra a notificação. Então, basicamente isso, local, né, data e a assinatura, também as assinaturas no final. A notificação extrajudicial, ela pode ser enviada via R, né, Correios, e aí a pessoa que vai receber vai estar assinando, ou seja, naquela data que ela recebeu, se ela virar uma prova judicial, é aquilo que vai constar, a data que ela recebeu e assinou o documento, por AR, ou ela pode ser feita pelo cartório. O cartório, daí, com fé pública, vai lá, o oficial de justiça, vai dar andamento na notificação. Então, tem esses dois formatos, mas é imprescindível que o documento seja feito, né, por um profissional capacitado para fazer uma notificação extrajudicial bem fundamentada, né, com a fundamentação jurídica correta para você. Alguma dúvida, algum comentário, pode deixar aqui embaixo, nós respondemos para você. E até os próximos vídeos.